Aula 2, ANP2, questões 2 e 3. Então, vamos continuar o estudo de equações. Então, nós vamos estudar a equação do segundo grau. Então, uma equação do segundo grau é toda equação em que aparece o x ao quadrado, sendo o 2 o maior expoente do x. Então, o x é um valor desconhecido, que é chamado de incógnita ou variável. E a equação do segundo grau é toda equação em que aparece o x ao quadrado, sendo o 2 o maior expoente. Então, x ao quadrado. E o 2 vai ser o maior expoente nessa equação. Então, por exemplo, 4 equações que são do segundo grau. Então, essa equação aqui é do segundo grau, que aparece aqui um x ao quadrado, x elevado a 2. O 2 é o maior expoente. Aqui também aparece um x, só que está elevado a 1. Geralmente, quando está elevado a 1, não se coloca 1. Aí fica só o x. Então, nessa equação, o maior expoente é o 2. Então, é uma equação do segundo grau porque tem o x ao quadrado. Essa equação aqui, 4x ao quadrado igual a 100, também aparece o x ao quadrado. É uma equação do segundo grau. Essa equação também é do segundo grau, porque tem um x ao quadrado, sendo o 2 o maior expoente. E essa também é do segundo grau, porque x ao quadrado é o x que tem maior expoente. Aqui também aparece um x mais expoente é 1. Aqui exemplos de equações que não são do segundo grau. Então, essa equação não é do segundo grau porque não tem o x ao quadrado. O maior expoente aqui é o 1, x elevado a 1. Ali não tem o 1, mas o x sozinho é x elevado a 1. Então, essa equação aqui é do primeiro grau. Já essa equação é do terceiro grau, porque tem um x elevado a 3, ou x ao cubo. Então, o maior expoente dessa equação é o 3. Então, é a equação do terceiro grau. Aqui tem o x ao quadrado, mas o que conta é o maior expoente ali, o 3. Então, essa equação aqui é do terceiro grau. Já essa equação não é do segundo grau, porque o maior expoente aqui é o 5. Então, x elevado a 5. Então, essa equação aqui, x ao quadrado mais x elevado a 5 menos 1 igual a 2, é do quinto grau, por causa do x elevado a 5. E essa equação é do oitavo grau, porque o maior expoente é o 8. Então, nenhuma dessas equações aqui são do segundo grau. Aí, continuando na questão 2 da ANP, então nós vamos resolver a equação do segundo grau mais simples de todas. Então, aqui, o modelo da equação do segundo grau, que é a mais simples, é ax ao quadrado igual a b. Esse a ele está multiplicando o x ao quadrado, então é a vezes o valor do x ao quadrado, que vai dar igual a b.
o A vai ser um número e o B também. Então esse é o modelo de equação de segundo grau mais simples que tem. Então nessa equação aqui, x² igual a 9, o A é 1, porque aqui não aparece nenhum número na frente do x. Ou seja, a gente só tem... Aqui nós temos 1x². Se tivesse aparecendo, por exemplo, 3, daí nós teríamos 3x². E daí o nosso A seria 3. Ou se tivesse aparecendo ali 5, então teríamos 5x². E o A seria 5. Mas não está aparecendo nada. Então quantos x² que nós temos ali? Só temos 1. É o que está aparecendo aqui. Tem um x² aparecendo ali, então o A é 1. Então, simplificando, se não tiver nenhum número na frente do x², o A é 1. E o B, que é esse número aqui, então B é 9. Então, para resolver essa equação do jeito mais simples, então basta identificar o A e o B. Mas aqui nós vamos olhar ainda nessa equação aqui que é a mais simples. x² é igual a 9. Então, isso significa qual é o valor ao quadrado, qual o número ao quadrado, né, que dá 9. Esse número é o x, então está representado pelo x, mas qual é o número ao quadrado que dá 9? Então, da aula anterior, nós vimos que tem duas possibilidades. O 3 negativo ao quadrado, que é 3 vezes menos 3. Então, 3 negativo vezes 3 negativo. Aqui você tem sinais iguais na multiplicação. Então, negativo e negativo na multiplicação. Sinais iguais na multiplicação, o resultado vai ser positivo. E 3 vezes 3, 9. Então, 3 negativo é um valor possível para o x. 9 positivo, aqui é 9 positivo. Então, 3 negativo é um dos valores possíveis. O 3 positivo ao quadrado também é um valor possível ali. Já que se multiplicamos o 3 positivo com 3 positivo, sinais iguais na multiplicação, é positivo. 3 vezes 3, 9. Então, de novo, deu 9. Então, se x² é igual a 9, tem duas possibilidades para o x, que é ser 3 negativo ou 3 positivo. Então, aqui nós descobrimos que o x pode ser o 3 negativo ou o x pode ser o 3 positivo. Então, a solução dessa equação, x² igual a 9, é x igual a menos 3 ou x igual a 3 positivo. Aí podemos seguir uma regrinha básica para resolver isso.
Então, se nós tivermos uma equação x ao quadrado é igual a um número, nós fazemos x é igual a mais ou menos, porque nós vamos ter dois números possíveis, um negativo e outro positivo. É o mesmo número, mas tem um sinal negativo e positivo. Então, x vai ser mais ou menos a raiz desse número aqui, no caso 9. Então, x é igual a mais ou menos, raiz de 9 é 3. Então, nós descobrimos aqui o que a gente já tinha feito. Então, x pode ser o 3 positivo ou o 3 negativo. É o mais 3 e o menos 3. Então, em geral, nós faremos isso. Então, vamos supor aqui uma outra equação. Então, vamos supor uma outra equação aqui, do mesmo estilo. Então, a equação x ao quadrado é igual a 25. Então, qual o número ao quadrado que dá 25? Então, nós vamos resolver simplesmente escrevendo x é igual a mais ou menos raiz de 25. Raiz de 25 é 5, então x é igual a mais ou menos 5. Então, os valores possíveis são x igual a 5 positivo ou x igual a 5 negativo. Então, a solução dessa equação é x igual a 5 positivo ou 5 negativo. Então, aqui mais um exemplo. X ao quadrado que é igual a 100. Então, simplesmente escrevemos x igual a mais ou menos a raiz de 100. Raiz de 100 é 10, então x igual a mais 10 ou menos 10. Então, a solução da equação x ao quadrado igual a 100 é x igual a 10 positivo ou x igual a 10 negativo. Se você substituir o x por 10 negativo, 10 negativo ao quadrado dá 100. Se você substituir o x por 10 positivo, 10 positivo ao quadrado também dá 100. No caso geral, se o a não for 1, que é o exemplo das 3 equações que nós já resolvemos, o a era 1. Mas o a pode ser outro número. Então, se o a for 1, basta tirar a raiz quadrada e tem as duas possibilidades, positivo e negativo. Agora, se o a não for 1, daí nós temos a seguinte fórmula. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de b dividido por a. Então, é a fórmula x é igual a mais ou menos a raiz de b dividido por a. Então, aqui na questão 3, vamos ver o exemplo aqui da resolver a equação 3x ao quadrado é igual a 12. Ou seja, 3 vezes um número desconhecido ao quadrado, que vai dar 12.
que número é esse, o x. Então, para descobrir que número é esse, vamos usar essa formulinha. Então, primeiro nós vamos identificar o que é o A e o que é o B, para substituir na fórmula. Então, o A é esse número aqui, que é o 3, e o B é esse número, é o 12. Então, aqui na fórmula, x é igual a mais ou menos a raiz do B, que é 12, dividido por A, que é o 3. Então, x é igual a mais ou menos a raiz, aqui 12 dividido por 3 é 4. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 4. Como a raiz de 4 é 2, então x é igual a mais ou menos 2. Então, a solução dessa equação é x igual a 2 positivo ou x igual a 2 negativo. Aí nós podemos até fazer o teste para ver se está certo essa solução. Então vamos testar na equação se o x é 2 positivo ou 2 negativo também. Aqui nós vamos fazer a verificação. Então a equação é 3 vezes o x ao quadrado, que vai dar 12. Então, nós obtivemos que pode ser o 2 positivo ou 2 negativo. Então, vamos testar o 2 negativo. Então, substitui o 2 negativo no lugar do x. Então, 3 vezes 2 negativo ao quadrado vai dar... Então, aqui é o 3. 2 negativo ao quadrado, 2 negativo vezes 2 negativo, que dá 4. 3 vezes 4 é 12. Então, realmente deu 12. Então, o 2 negativo é uma solução. Agora vamos testar o 2 positivo. Então, de novo, na equação, vamos substituir o x por 2 positivo agora. Então, fica 3 vezes 2 positivo ao quadrado, que é 2 positivo vezes 2 positivo, que dá 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, novamente deu 12. Então, a solução dessa equação é realmente x igual a 2 negativo ou x igual a 2 positivo. Nós podemos escrever que a solução é 2 negativo e 2 positivo. Isso é um jeito de escrever a solução como um conjunto. Então, é um conjunto formado por 2 números. Outro exemplo aqui. Na equação 2x ao quadrado igual a 98, quais são os valores do x ali? Então, nessa equação, o a é 2 e o b é 98. Então, substituindo na fórmula, então x igual a mais ou menos, o b é 98, o a é 2,
Então, x igual a mais ou menos a raiz de 98 dividido por 2, que é 49. Então, x é igual a mais ou menos, raiz de 49 é 7. Então, a solução da equação é x igual a 7 positivo ou x igual a 7 negativo. E podemos escrever solução 7 negativo ou 7 positivo. Então, agora é resolver as questões 2 e 3 da apostila. E, sobrando tempo, a atividade online que será postada no grupo de WhatsApp.